A graça e a paz, povo abençoado, do canal do Apóstolo Isnaldo, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o vosso dia. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo em prol, em trazer um pouco de discernimento para nós, igrejas, pastores, liderança. A gente tem começado um projeto de oração e intercessão, como nós somos uma igreja apostólica, profética, em prol da nossa igreja, da Igreja do Brasil, de lideranças. E o nosso ministério sempre foi um ministério que se preocupou muito com a igreja do Senhor, com a paz sobre a igreja. Nosso ministério aqui é de restauração ministerial e a gente tem ajudado muitas pessoas, aconselhado, orientado, e a gente observa que a igreja ela tem passado por etapas, né, grandes dificuldades, às vezes, dentro, em meio aos membros da igreja, liderança. A igreja sempre teve divisões e, às vezes, as pessoas não entendem o que acontece, o porquê acontece. E, esses dias orando, Deus nos direcionou alguns áudios para enviar para alguns pastores amigos. E, mediante, assim, tantas respostas, perguntas e respostas que eu tive que passar, eu resolvi fazer esse vídeo para trazer um pouquinho mais detalhado, porque às vezes tem pastor de longe, igrejas de longe, que nós não vamos conseguir chegar até eles para ajudar a igreja, orientar, e Deus tem pressa de socorrer a igreja. Por isso eu convido você que conhece nosso canal, divulgue esse vídeo. Se você conhece pastores, sabe, divulgue aos seus pastores amigos, divulgue as pessoas, porque Deus, ele tem algo especial para fazer na vida de muitas igrejas. Deus, ele quer orientar a liderança, pastores. Deus quer restaurar ministérios. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns trechos do livro da apóstola Thelma, onde o tema desse livro é O que destruiu a minha igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre o detalhe do espírito de Absalão, para você entender, e vou passar tudo que Deus nos deu. Então, fique atento, assista, sabe? Se você não conseguir assistir esse vídeo até o final, de uma vez só, vai assistindo por parte, anote, se oriente. Você que é membro de uma igreja, que você ama a sua igreja, passe para o seu pastor esse vídeo, passe para a sua liderança, ajude a sua igreja a crescer. O propósito desse vídeo hoje é ajudar a igreja a crescer. E o tema que eu quero dizer aqui é membros que destroem igrejas. Nesse livro da apóstola Thelma Soares, tem um prefácio que eu vou ler para você entender, onde a palavra de Deus revela a igreja é indestrutível. Em Mateus 16:18 está escrito: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao ler esse verso das Escrituras, parece que o título do livro vai contra alguns princípios que acreditamos que é indestrutibilidade da igreja. Às vezes a gente não entende. Se Deus deixou esse versículo escrito, como assim uma igreja se fecha? Por que as igrejas se fecham se a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? A Escritura Sagrada deve ser interpretada à luz de outros textos da Escritura. Uma verdade só é verdade quando se há harmonia com tudo o que ela diz sobre aquele assunto. Em Mateus 12:25, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em outras palavras, não temos que preocupar em termos a igreja, em termos de igreja com o inferno. Não é essa comparação, mas com todos os anjos caídos que são demônios. A nossa preocupação hoje é com esses espíritos, mas temos que estar muito atento com as divisões internas, sabe? Aí que está o problema, as divisões internas, as rixas, as contendas, as brigas por posições, ciúmes, invejas, sabe? Então, contendas é o que mais tem destruído a igreja.
E eu vou estar falando aqui um pouco sobre esses detalhes. E da onde surgem as rixas, as contendas, essas confusões? Esse espírito de Absalão. Se você for ler a palavra de Deus, e se você for buscar sobre o espírito de Absalão, você vai ver como que esse inimigo ataca e como que ele consegue destruir uma igreja. Mas ele não vem de uma vez, ele trabalha em silêncio. E esse é o segredo para nós vencer. Vencer aqueles que estão em silêncio, ensinando eles, levando eles a um processo de libertação. A igreja tem que se despertar para a intercessão, sabe, profética e visões. A igreja tem que buscar visão de Deus. A igreja precisa observar, sabe, você que é membro de uma igreja, líder, você que faz parte do ministério, você tem que pedir para Deus te dar discernimento, para você observar o que acontece na igreja, observar as pessoas que tinham uma vida ativa, um ministério ativo, de repente elas foram sentando, parando, talvez sem causas, porque ela não apresentou causas, motivos, mas parou. Outras colocam outras situações, mas tudo isso tem um espírito por trás. Muitas das vezes é o espírito da discórdia, da mágoa, e nós precisamos nos levantar contra isso, porque Deus, ele tem poder para manifestar a glória dele e nos dar a vitória. A igreja está passando por um momento que precisa viver uma grande batalha. Absalão, quem foi Absalão? Absalão também é um principado que trabalha com outras hierarquias demoníacas para destruir a igreja. Podemos citar algumas manifestações desse espírito: traição, manipulação, usurpação, desonra familiar, encantamento, rebeldia, inveja, lisonja. Absalão era talentoso e hábil. Pensava que tinha habilidade para comandar um país, mas errou ao tentar tomar o trono do seu pai, Davi. O primeiro estágio de Davi, da vida de Absalão, melhor dizendo, foi a ofensa. Preste atenção nisso. Ele ficou ofendido por causa do descanso de Davi com o incenso de Amon e sua irmã. Segundo a lei, Amon tinha que morrer, mas Davi se calou e Absalão tomou a iniciativa de matá-lo. Sentiu-se ofendido e ferido. Temos que tomar cuidado com aqueles que são feridos. Essas pessoas devem ser tratadas. Tome cuidado, eles se tornarão separatistas em potencial e poderão facilmente se tornar inimigos de todos e da igreja. Nesse primeiro estágio de Salomão, desculpa, irmãos, de Absalão, né, nós observamos um fator que acontece muito na igreja. Por quê? Porque o pastor, a pastora, o líder da igreja, que está ali liderando muitos ministérios, ele tem que fazer suas reuniões, ele tem que cumprir o papel de pai, ele tem que aconselhar, ele tem que corrigir, exaltar, elogiar, ajudar, né, cuidar, limpar, apacentar. Então, o trabalho do pastor é muito grande diante da igreja. Mas nós estamos vivendo, em pleno ano 2023, uma situação que a igreja está frágil. Com tudo que tem acontecido nos últimos anos, a igreja, ela ficou sensível. Os membros da igreja estão sensíveis, ao ponto de não saber mais discernir o que é bom ou não entre o sim e o não. Hoje a igreja, ela está acostumada com tudo que Deus tem feito e abençoado o povo com os livramentos. Está acostumado só com sim. Muitos pastores têm dificuldade com membros que, por um grande período, o pastor sempre falou sim, sim, pode, tudo bem, dá certo, vamos fazer, é assim mesmo. Mas quando chega naquele dia que o pastor da igreja ou o líder da igreja entende que não é momento para aquele líder de ministério, seja qual for, de desenvolver algo que ele queria, ele já se sente contrariado. Assim, às vezes, são membros antigos de igreja. As pessoas, às vezes, quanto mais antigo na igreja vai ficando, mais familiar vai ficando na casa de Deus, e às vezes as pessoas acabam se sentindo, né, a posse, donos da casa de Deus. Mas não só nós, pastores, como membros de igreja,
devemos entender e observar que a casa de Deus, a igreja, só tem um dono, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos cuidadores da casa de Deus. Nós somos membros, servos, ajudadores, zeladores, onde devemos zelar pelo altar, pela casa, cuidar de tudo que é necessário. Cuidar uns dos outros, orar e zelar para que as portas fiquem abertas para receber pessoas para ser transformadas e curadas. Mas, infelizmente, a igreja está vivendo um momento que as pessoas se magoam fácil. E nesses nossos 14 anos de ministério, nós observamos muito isso nas igrejas, como a nossa igreja também já passou por vários processos desses. Mesmo nós trabalhando esse ministério, ensinando nessa área, alertando nessa área, a nossa igreja, Aliança com Cristo, também não deixou de ser alvo disso, não deixou de ter pessoas magoadas, não deixou de ter pessoas que saíram porque não concordou, porque ficou magoado com a irmã, com o amigo, com o líder. E por que isso acontece, pastor Isnaldo? Porque a igreja dá lugar a esse espírito de Absalão, porque a palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Todos nós somos pecadores e falhos, todos nós somos sujeitos a erros. E a igreja não está preparada hoje para perdoar os erros das pessoas. E um dos motivos das pessoas viver essa primeira fase do espírito de Absalão é se ausentar da presença de Deus dentro da igreja. Quando isso acontece, pastor? Nós precisamos prestar atenção. Preste atenção, pastor, líder. Você que tem um membro na sua igreja, ele era ativo no ministério, mas de repente, do nada, ele abre mão do seu ministério. E pessoas assim, magoadas, chateadas com alguma situação, em primeira instância, ela nunca vai colocar a real verdade, o real motivo, o porquê que ela está deixando o seu cargo. Mas ela vai usar algumas desculpas. Eu estou com muita coisa para fazer em casa, as minhas crianças, o meu marido, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer um curso, agora, os horários não estão batendo, eu preciso descansar. São tantas desculpas, mentiras que mente para si mesmo, para viver longe ali daquele momento, porque foi magoado. Um irmão foi infeliz e falou uma frase, ou o pastor, a pastora foi infeliz e colocou uma frase. Às vezes a pessoa fica magoada por causa de uma pregação, por causa de um evento. Quantos eventos e congressos que acontecem nas igrejas que tem rixas, contendas, confusões, círculos de orações, grupos de dança, ministérios de louvores, pregadores, todo mundo quer se apresentar naquele dia, todo mundo, e às vezes todo mundo quer dirigir, todo mundo quer escolher, e acaba dando confusões. E nessas confusões, às vezes a pessoa até participa do congresso, da festa, mas no dia seguinte sai da igreja, e não vai mais para a igreja, e sai falando mal, porque um dos grandes problemas de Absalão é esse, que você vai ver mais para frente. Fique até o final. Hoje Deus tem libertação, e vai te ajudar, vai te dar discernimento para ajudar a sua igreja. E esse espírito do silêncio, pelo descontentamento do membro da igreja, acaba influenciando muito na sua vida espiritual. Absalão, filho de Davi, ele foi treinado, como seus outros irmãos, para ajudar seu pai a governar, para liderar, para conquistar, para ser um bom filho, um bom servo, um bom soldado. Mas a revolta dele por o seu pai, naquele momento da tragédia que aconteceu com seus irmãos, que ele esperava que o seu pai já desse uma ordem para matar o seu irmão, e isso não aconteceu, porque Davi se silenciou, ele foi orar. E eu abro um parênteses aqui, para você que é membro de igreja, porque hoje, quem é membro de uma igreja, às vezes até a própria família de um pastor, amigos,
líderes, obreiros, quando eles observam uma pessoa errando na igreja, a primeira coisa que eles esperam de um pastor é que o pastor julgue, que o pastor mate, que o pastor lança fora o pecador. Mas o coração de um pastor, irmãos, tem que ser igual ao coração de Deus. Sabe, eu não estou aqui julgando pastores que fazem isso. Mas eu, pastor Isnaldo, graças a Deus, nunca me posicionei assim. Eu não sou a favor de pastores, sabe, que exclui pecadores da igreja. Porque isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que cuidar do pecador, levar ele a não pecar mais. Entende uma coisa? Eu não incentivo, não estou incentivando, não estou falando que a igreja tem que apoiar o pecado, mas nós temos que ajudar o pecador, quem errou em qualquer área, porque qualquer erro é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Se a pessoa pegar uma moeda de 1 centavo sem autorização, ela está roubando. Se ela pegar 1 milhão no banco, ela está roubando. Então, assim, pecado é pecado. Mas a igreja tem que se preparar para ajudar os pecadores. E hoje a igreja, ela quer que os pastores excluam as pessoas. Irmãos, é tão triste a gente ver relatos. Eu atendo, sabe, eu atendo pessoas, né? Eu atendo por interior, eu ajudo pessoas na vida emocional, sabe, com depressão, ansiedade. E é tão triste você atender uma pessoa de uma igreja e falar que ela está excluída, que ela não pode sentar no círculo de oração na mocidade, que ela não pode sentar em algum lugar da igreja, porque ela pecou. E a igreja coloca aquela pessoa como leproso do Antigo Testamento. E a igreja, às vezes, observando o pastor, a pastora, que pega aquele pecador, porque tem pastores ainda que socorrem, muitos, pega no colo e troca as roupas e ajuda aquela pessoa a se levantar. Às vezes a igreja sente ciúmes e se comporta como o irmão do filho pródigo e começam a falar nos bastidores. Por um período, aqueles que esperavam que o pastor imediatamente fosse matar um pecador ou julgar quem errou, quem dá trabalho, porque hoje os membros das igrejas, os ministérios, não quer quem dá trabalho na igreja. Quando chega uma pessoa que já passou por várias igrejas, que tem dificuldade, que discute, briga aqui, briga ali, e vai para a sua igreja, cuida. Se Deus mandou uma pessoa que tem problemas com a sua igreja, alguma dificuldade, que não conseguiu se libertar na outra igreja, porque Deus está dando uma oportunidade para você ser diferente na sua igreja e ajudar essa pessoa. Não podemos ser mais um. Ah, se a igreja A, se a igreja B, se a igreja C excluiu, nós também vamos excluir. Simplesmente só vamos ser mais uma igreja fraca, só mais uma igreja que não está em aliança com o amor do reino de Deus. Então, quando o pastor colhe essa pessoa, esses tipos de pessoas, e começa a cuidar, a igreja, a princípio, às vezes questiona, o pastor explica, e eles se silenciam, não falam nada. Mas em seus corações fica guardado uma certa mágoa, uma certa indiferença. E aí começam os bastidores, porque hoje a maioria das igrejas tem células, tem grupos de ensaios, de reuniões, e às vezes tem aqueles amigos mais chegados que vai numa pizzaria, num evento, e começa a entrar os assuntos da igreja, e esse é um grande erro da igreja, sabe? Tratar assuntos negativos da igreja como julgamento, porque Deus é o juiz. E Deus abomina esses tipos de coisas. Tem pessoas líderes, eu não entendo como que um membro de uma igreja, um obreiro, um levita, pode ficar por aí apontando o seu pastor, apontando o seu líder, julgando o seu líder, acusando, colocando as suas falhas, em vez de falar das qualidades da igreja. E isso tem acontecido muito, 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 muito.
E sabe quando eu atendo pessoas que vêm falar mal de seus pastores, eu oriento a se reconciliar e pedir perdão, porque senão Deus não vai estar na vida dessa pessoa. Isso é muito grave. Mas continuando, irmãos, então quando essas pessoas se silenciam, por um tempo ela vai ficar calada, pensando na situação, mas de repente o espírito de Absalão começa a trazer essa frieza e essa pessoa começa a deixar seu talento e dom de lado, não quer mais fazer a obra, como eu disse, e não quer avançar. Só que ela começa a apontar, ela começa a passar pelo segundo e o terceiro estágio de Absalão, onde ela começa só a ver defeito na igreja. Uma pessoa magoada dentro de uma igreja, dentro da família, uma pessoa chateada, sabe, contrariada, ela nunca mais vai conseguir ver qualidade até ela liberar perdão verdadeiramente e entender o reino de Deus. E aí que começa a destruição dentro de uma igreja. Porque quando é um obreiro, um pastor ali, ajudante, auxiliar, Satanás, ele, através do espírito de Absalão, ele apresenta a esse membro, a esse pastor, a oportunidade de ele pegar ali aquele grupo de células, ou um grupo que segue ele, porque todo líder dentro de uma igreja, ele acaba tendo um grupo que segue ele, que está mais próximo dele, porque a igreja é um corpo, né? E Deus levanta braços, pessoas para ajudar os pastores, para cuidar. E aquele líder de casal, geralmente, líder de jovens, de louvor, de dança, de células, acaba tendo mais contato com certos membros que o próprio pastor. Mas o pastor confia nos seus líderes. Mas tem líderes que, por causa de uma mágoa, por causa de uma discórdia, acaba pegando parte do povo e indo embora. Sabe por quê? Porque não suportou, às vezes, uma correção, às vezes está do lado do pastor e da pastora. O segundo estágio foi a passividade. Depois de serem ofendidos por alguém, as pessoas se tornam passivas e às vezes abandonam seus cargos, não se importando mais com a visão da igreja. Isso levará para o caminho da deslealdade e se tornará desertor em potencial. Quando convocados para a reunião, os passivos não irão e dirão não querem mais ter problemas na igreja. É necessário ao líder ver os sinais de desinteresse de seus liderados e tratar a tempo dos seus conflitos e feridas. Absalão passou pelo estágio da passividade, ficou com raiva, mas se calou por 2 anos. Só depois, sem nenhum sinal visível, matou Amon. Não ignore pessoas silenciosas e indiferentes, que nunca têm nada a dizer ou contribuir. As pessoas que têm um temperamento brando e quieto não quer dizer que são passivas. Estamos falando de alguém que extrovertido, que se envolva em tudo e de repente fica quieto. Sabe? Pessoas assim, que eu estava falando, que era ativo na igreja, tinha filhos, tem filhos, tinha um monte de uma correria, mas tinha tempo para fazer a obra de Deus. Trabalhava, mas tinha tempo para fazer a obra de Deus. Já tinha uma vida corrida, mas entregou a vida para Jesus e foi, e se apaixonou pela obra e quis ajudar a igreja a crescer. Conta comigo, pastor, conta comigo, pastora, conta comigo, bispo, apóstolo, tal, eu estou contigo, tal, né? E faz declarações, dá testemunho e tudo mais. E quando acontece essas coisas, se silencia, vai recuando, né? E quando pensa que não, se levanta, né? O pastor errou. O pastor errou, um líder errou. E quando é para essas pessoas que declaravam amor, que chamavam os pastores de pai e de mãe, na hora que era para eles estar do lado, eles quiseram fazer a sua justiça. Sabe, irmãos, o coração de Deus se entristece com esses tipos de pessoas.
E o pior ainda é que nós, pastores, precisamos nos despertar, sabe? E tomar coragem de não só olhar para o talento dessa pessoa, que quando chega lá, né, quantas pessoas saem de uma igreja com 10, 20 e procuram um pastor lá de outra igreja, ó, eu estou vindo aqui, estou te trazendo 20 de presente. Pastor, você que está recebendo essas situações, você está recebendo um presente de grego, você está recebendo problemas futuros. Todos nós já passamos por essa experiência, precisamos acordar, sabe? Porque quando a pessoa, pode acontecer de Deus, sabe, em bons ânimos e em concordância, levantar uma pessoa para ajudar outra igreja, pode acontecer de Deus falar, agora você vai ajudar a tua igreja, fala com o seu líder, isso acontece. Mas muitas das vezes, o que tem acontecido? Pessoas têm pegado grupos nervosos, revoltados, convence aquele povo, vai para outra igreja, aquele pastor mais fica feliz, né, porque está vindo já com 10, 20, já coloca como líder lá, coloca no altar, não quer saber o que aconteceu, ou ouve só a versão daquela pessoa, não leva essa pessoa a arrependimento, a fazer um conserto, porque a palavra de Deus fala que nós precisamos primeiro nos consertar para depois seguir em frente, seja onde for, mas hoje as pessoas acham que é assim, né? Não consegue perdoar o irmão da igreja, está magoado aqui, não consegue aceitar o que o pastor quer, então eu vou para outra igreja e pronto, e aí vai ficar tudo resolvido, mas o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. E se você está magoado num altar, você está no outro. Enquanto você não perdoar e se reconciliar, você não fechou a porta. E hoje tem centenas de pessoas pregando, são até pastores, de pessoas que saiu brigado com seus pastores das igrejas, saiu brigado com membros, falando mal, criticando, ameaçando, e hoje está pregando tudo, e tem alguém lá que se ofendeu do outro lado. Você precisa voltar lá para consertar. Pastor, você que está me assistindo aí, se você recebeu pessoas assim na sua igreja, você precisa orientar eles. Eles precisam ir lá, pedir perdão e se reconciliar, se consertar com aqueles líderes. Porque senão, essa mal semente que eles plantou lá atrás, um dia, vai gerar frutos aí na sua igreja. E a destruição que ele fez lá vai fazer pior aí. Porque de Deus ninguém se zomba. O que o homem planta, ele vai colher. E se essa pessoa que você recebe aí desse jeito plantou destruição lá atrás, achando que estava na razão, vai fazer o mesmo aí. E você que hoje, talvez já passou muito tempo, está cantando, pregando aí nas igrejas, deixou essa crise lá atrás, na outra igreja, ouve esse conselho. Vai lá consertar, peça perdão, se conserta, fala a verdade por que você saiu de lá, sabe? Porque assim a sua vida vai caminhar. Então se preparem, mas não se comporte como Absalão. Absalão, ele não quis se arrepender. E ele foi até o fim na sua vingança. E o fim dele foi triste. Absalão, ele conseguiu convencer centenas de homens. Mas se você for buscar a leitura sobre esse assunto de Absalão, você vai ver que todos que seguiram eles pagou um preço alto. Foram eliminados por Deus. Quantas pessoas que seguiram pessoas assim, que hoje não está mais na igreja? Quantas pessoas que se posicionaram assim? Eu conheço histórias de pessoas que se levantaram contra pastores, acabaram com aquela igreja, tirou todo o povo da igreja. Metade da igreja, um terço da igreja, igual o anjo caído. E foi começar uma outra história. No começo é tudo bom, né? Festa. Mas com o passar de um tempo muito curto, a maioria se afastaram, se distanciaram de Deus. Deus mostrou a verdadeira verdade. E essas pessoas hoje estão longe da casa de Deus. E às vezes essa pessoa que fez essa destruição está lá servindo a Deus. E o que seguiram ele está abandonado, frio, afastado de Deus. Ainda dá tempo de você se consertar.
sabe? Às vezes, irmãos, Deus estica o tempo para você se arrepender, mas Ele vai permitir que o conserto venha. Isso é questão de tempo. Eu não sei quanto tempo faz que você saiu de uma igreja brigada, revoltado, mas você precisa ajustar essa situação, perdoar, sabe? Verdadeiramente pedir perdão para aqueles líderes. Talvez você acabou com a vida daquelas pessoas, você não sabe? Porque você acha que você estava na razão, porque você acha que o pastor não deveria proteger, que o pastor não deveria receber, que você tinha que ser o protegido. Enfim, você sabe o motivo que você fez isso. Você sabe o motivo que você começou a se levantar contra a vida da liderança da igreja. E você que está assistindo aí, você que está assistindo, se você conhece alguém que está passando por esse processo, você é membro da igreja e tem alguém, algum líder, falando mal da sua igreja, preparando você para sair da igreja com ele, não faça isso, não cometa esse erro. Vai falar com o seu líder, avise o seu pastor que está se levantando um espírito de traição na sua igreja por causa de mágoa. Ajude o seu pastor em oração. Você que é membro de uma igreja e escuta líderes, sabe, amigos de ministério falar mal dos seus pastores e você não relata para os seus pastores, meu irmão, você está sendo instrumento de Satanás a ouvir a semente da destruição e alimentar ela. Porque quando você fala com seus pastores o que está acontecendo, a murmuração, você vai cortar o mal pela raiz. E os seus pastores vão orar, vai tentar resolver a situação. Então não se cale, denuncie mesmo aqueles que estão se levantando contra a igreja, porque essas pessoas, elas impedem da igreja crescer. Os pastores convocam reunião, essas pessoas não vão. E às vezes inventam alguma coisa para levar um ou outro para não ir também. São convocados, chamados para direcionar um evangelismo, nunca pode ir. Sabe por que líderes, pessoas que não se envolvem nos trabalhos da igreja, são pessoas que não concordam? Porque quem concorda com os trabalhos que Deus dá para os líderes, para os pastores, eles se envolvem na obra. Pessoas que não se envolvem na obra, eles porque não concordam. Eles só fazem o que eles concordam. O que eles não concordam, o que eles não aceitam, eles não participam. E às vezes eles falam assim: eu não sou obrigado a concordar com tudo que o meu pastor fala. Eu não sou obrigado a concordar com todos os projetos do meu pastor. Olha só, irmão, se você está na casa de Deus, numa igreja, sendo aconselhado, dirigido por um líder que Deus levantou, e ele é um canal de bênção na sua vida, você tem que obedecer e concordar. E quando você não discorda, você tem que orar a Deus, fechar a boca e ajudar. Porque não é você que manda na igreja, é Deus. E se Deus está falando para o líder faz. E se o líder estiver fazendo o que Deus não quer, aí Deus vai cobrar dele, fica tranquilo. Se você acha que seu pastor está cometendo erros, Deus também está vendo. Deus vai cobrar na hora certa, fica em paz. De Deus ninguém se zomba e nada passa diante de Deus. Tudo é o tempo. Então, cuidado com esse espírito de pessoas que às vezes está ali na igreja, está na reunião. Acabou a reunião, o pastor vai lá, incentiva, chama a atenção, corrige o que aconteceu no mês, durante a semana. E aí, acaba a reunião, a pessoa sai criticando o pastor, que não gostou da reunião, porque o pastor fala a mesma coisa, é porque toda reunião é a mesma coisa, nada muda. E aí, como que faz? Que espírito que você está servindo? O Espírito Santo ou o Espírito de Absalão? Que espírito está governando a sua vida? Você que tem esse hábito de murmurar, se levantar. Uma coisa é você defender a casa de Deus. Uma coisa é você querer ver a casa de Deus. Eu conheço pessoas que não são murmuradores, mas às vezes eles questionam, sabe? Quer entender, mas com os seus pastores. Por que as pessoas não ajudam? Por que não fazem?
pessoa se revolta, mas de uma maneira diferente. Agora, quando você se torna um Absalão da vida, se levantando contra tudo, que nada tá bom, você precisa se libertar. A igreja precisa se libertar. Se você tem pessoas assim, pastores, na sua igreja, leve um pastor que entende do assunto para fazer uma batalha espiritual na sua igreja, para orar, para expulsar esses demônios. Reúne o seu grupo de oração, reúne os que estão com você, expulsa esse espírito no meio da igreja. Não aceita, porque esse espírito ele destrói uma igreja. Não aceita pastores, pessoas que batem de frente com você, porque se você continuar aceitando, amanhã eles vão pôr você para fora. Como muitos membros têm colocado pastores, líderes para fora da igreja, para eles pôr quem eles querem. Meu Deus, vai chegar o grande dia que essas pessoas vão se arrepender desses momentos. Mas continuando aqui, o terceiro estágio que Absalão gera na vida de uma pessoa com esse perfil de mágoa, raiva, rixas, contendas, é a crítica à passividade consumada, levará a crítica. Absalão começou a criticar a liderança de Davi, seu pai. O desleal não fica passivo. Ele avança até chegar à crítica e começar a tornar-se um detetive dentro da igreja, procura ver o que está errado, põe defeito em tudo e começa, sabe, a gerar problemas, a espalhar suas críticas a outros. Miriam e Arão, quem não se lembra, se tornaram críticos contra Moisés. Miriam foi alvo da ira de Deus, Absalão olhou para o estilo de liderança de Davi com os olhos críticos, por isso só enxergou falhas. Ele não via nada de bom no que Davi fazia. Estava absorvido pela deficiência do próprio pai. Sabe, irmãos, quem já não passou isso dentro de uma igreja? Quem já não passou essa situação? Qual pastor já não teve uma crise dessa na sua igreja? Quantos pastores abandonaram as suas igrejas por uma situação dessa? Porque você gera filhos dentro da igreja. Irmãos, nós estamos falando de Absalão, que era filho de Davi. Um filho que deveria honrar seu pai. Assim como a igreja, que a igreja, né, chama os pastores de pai na fé, mãe na fé. E, de repente, esses filhos, por uma discórdia, por uma mágoa, eles se rebelam, se revoltam contra os seus pais na fé e começa a ter olhares críticos, começa a apontar defeitos e mais defeitos. É a cor da igreja, é o som, é o microfone, é contra tudo. Tudo essa pessoa tem uma coisa para criticar. Vive criticando o pastor, procura uma vírgula na pregação do pastor para apontar, e critica-se que o pastor não visita, se visita, visita demais, critica que tirou férias. Essa pessoa vira um detetive do mal dentro da igreja. Você conhece pessoas assim, que só critica, que só aponta? Você precisa ajudar essas pessoas. Chame ela para, sabe, pastor, como que eu ajudo uma pessoa que está nesses estágios de Absalão, onde ela só vê problemas, só contenda, ela acha, por exemplo, o espírito de Absalão, ele tem também uma deficiência de achar que ninguém dá atenção para ela, sabe, que tudo é errado, tudo é pecado, vê pecado e erro em tudo, mas às vezes não vê o pecado que está no seu coração, que é da crítica, da desonra, da desobediência, da destruição, da discórdia, da contenda. Se você conhece pessoas assim, ajude essa pessoa a avançar, ajude essa pessoa a se libertar, denuncie o pecado dessa pessoa para ela, sabe? Quando você receber uma pessoa assim na sua casa, ou para sentar do seu lado, às vezes no ensaio dentro da igreja, para criticar os seus líderes, os seus pastores, ou o irmão do outro grupo lá, a dança, ou do teatro, dos obreiros do ciclo de oração, não se cale e não se envolva
nesse ataque de Satanás. Não permita que a sua igreja seja escrava desse ataque, mas ajude essa pessoa a se libertar. Olhe, sabe, coloque ela de frente com você. Se tiver muitas pessoas em volta, chama ela do lado e aconselhe, irmão, irmã, ó, isso não é de Deus. Você já leu sobre o espírito de Absalão? Você está magoado com essa pessoa. Você está revoltado. E essa pessoa vai se defender, mas fica firme. Vamos orar, irmãos. Eu quero ajudar você em oração. Você precisa procurar o seu pastor. Você precisa procurar essa pessoa. Você precisa falar para ela dessa mágoa. Você não pode continuar no ministério, nesse cargo que você exerce, com essa mágoa do seu irmão desse jeito, do seu pastor. Você faz parte do círculo de oração, da dança, do louvor, você é obreiro, você é um diácono, diaconisa, e está magoado com seu líder, com alguém do outro ministério. Você precisa chegar nessa pessoa, expor a situação, perdoar e ser perdoado, para caminhar com o coração em paz. Porque você está de frente com o ministério, você é uma coluna do reino de Deus. E você tem que levar essa pessoa a refletir. E se ela continuar, aí você precisa ir até o pastor da igreja e colocar a situação. Mas você não pode ser cúmplice. Você não pode patrocinar isso daí. Você não pode incentivar essa pessoa a achar que ela tem razão. Porque uma vez que eu estou magoado com alguém, criticando alguém, eu não tenho razão. Eu estou errando. E eu preciso me consertar diante de Deus. É a casa de Deus. Nós estamos falando da casa de Deus, irmãos, da obra de Deus. E a casa de Deus não pode ser uma igreja dividida. Hoje nós observamos igrejas que têm 2, 3 grupos de dança ou de louvor, de vários grupos com vários líderes. Ninguém, sabe, ninguém senta com ninguém, é sempre aquele grupinho, não faz confraternização junto, não evangeliza junto, não adora junto. E quando vai ter um evento, um quer ser melhor que o outro. Isso também são rixas, competições, espírito de Absalão. Tira isso da sua igreja. Nós temos que ser um só corpo, uma só família, uma só unidade. A igreja não nasceu para competir uns com os outros, mas para se ajuntar e ajudar uns aos outros. Então, se levante para ser um verdadeiro amigo do seu pastor, do seu líder. Ame a sua igreja, ame a família dos seus pastores. Para de apontar e ajuda. Deus está procurando verdadeiros intercessores nesses últimos dias. E só tem um jeito de se levantar intercessores na igreja. Deus mostrando as dificuldades. Deus mostrando as falhas. Por que Deus, preste atenção nisso, por que Deus mostra para algumas pessoas que têm cargo na igreja problemas que só Ele vê? Às vezes pecados, para você se posicionar como intercessor, para você visitar aquela pessoa e aconselhar, irmão, Deus me mostrou isso, eu vi você fazendo isso aí, não condiz a palavra, ao ministério, sai dessa vida, eu quero te ajudar. Não é você pegar e sair apontando o irmão, expondo fotos para lá e para cá. Isso é do espírito de Absalão. Absalão, ele sentou na porta do rei e ficava falando mal de Davi, seu pai. Ficava criticando Davi. Ficava só colocando defeitos. E com isso ele convenceu um, convenceu o outro, porque esse espírito é assim. Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar centenas, dúzias com ele. E você não pode fazer parte desse grupo. Você não pode fazer parte de um grupo que está preparando uma traição dentro de um reino, dentro de uma família, querendo dividir uma igreja. Mas você precisa fazer parte do grupo que ama a casa de Deus, que defende o reino de Deus. Sabe? Defende o reino de Deus. Chame as pessoas para orar. Porque quando a pessoa está nesse déficit, nessa deficiência espiritual, emocional, ela não ora mais. Ela não tem mais força para orar. O diabo não deixa ela orar. O espírito de Absalão, da contenda, da confusão, não deixa ela orar. Não deixa. E a pessoa, às vezes, sabe, fica fraca espiritualmente. Quando a mente perde a concentração espiritual,
Aí, meu irmão, os ouvidos dão lugar para receber centenas de palavras erradas, para se tornar a oficina do diabo. Então, cuidado com as pessoas que eram ativas na igreja e hoje está quietinho, está silenciado, sabe, não participa de mais nada. Visita essas pessoas, ajuda elas a se levantar. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa deixou ela insatisfeita. E se você não visitar e não estender as mãos, ou essa pessoa vai se levantar dentro da igreja, ou ela vai sair da igreja. Então você precisa ajudar essas pessoas. Você precisa ajudar essas pessoas que se sentem feridas. E eu quero dizer para você, você que se sente ferido dentro da sua igreja, talvez esse vídeo vai surpreender e às vezes pessoas da nossa igreja hoje está sentado na nossa igreja, exercendo o ministério e às vezes carrega uma mágoa, uma palavra que não gostou e está com esse espírito nessa posição. Não quero fazer mais nada, não vou fazer mais, não vou falar o porquê, mas eu não vou fazer mais. Vou ficar quietinho ali, vou fazer minha parte, vou dizimar, vou ofertar, vou no culto uma vez ou outra, mas eu não quero fazer, não quero mais compromisso. Se liberte desse espírito hoje. Acende aquela chama do primeiro amor, que não tinha hora, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha cansaço, mas você queria fazer a obra de Deus. Você queria resgatar pessoas. Você queria levar as pessoas a conhecer o Jesus que um dia te curou, te libertou. É por causa de uma falha de alguém, por causa de uma palavra infeliz do seu pastor, sua pastora, você está deixando tudo do lado, deixando o Espírito Santo de lado e dando lugar para um espírito desse destruidor, avalassador, que vai destruir tudo que você plantou, a sua colheita, a sua família. E se você não vigiar, destrói até a sua salvação. Então se levanta hoje, sabe? Procure o seu pastor, procure os seus pastores, procure os seus líderes. Você, pastor, que faz parte de congregações, você não participa mais nas reuniões de pastores, porque você está magoado, chateado com seu pastor presidente, porque ele te trocou de bairro, te trocou de cidade, sabe? Conversa com ele, se arrependa, peça perdão, se conserte, porque senão sua vida vai andar para trás. Você vai ficar igual a mulher de Ló, você vai olhar para trás, vai virar estátua e não vai caminhar, sabe? Então, entenda as mudanças dentro da igreja é importante. Eu sempre falo, olha só, você que me assiste hoje que é um líder, entende uma coisa, o cargo não é eterno. Às vezes Deus permite ali, Deus direciona o seu pastor para deixar você 1 ano, 2 anos na frente da mocidade, tipo de oração, do louvor, do diaconato, de uma liderança de células, mas aí Deus toca no coração do pastor para o pastor fazer mudanças. Muitas das vezes esse líder não aceita mudança, sabe por quê? Porque você tomou posse do cargo e você se pegou a escritura, mas não é assim. Você tem que ser servo, porque o servo está ali para servir. O servo, ele serve aqui, ali, na esquerda, na direita, na frente, atrás, porque ele está ali para servir. Talvez o seu líder foi infeliz, não te explicou, ó, você vai pegar esse cargo, mas entenda, você está pegando para cuidar, mas não é seu. O ministério é da casa de Deus, amanhã vai vir outro, depois da manhã vem outro, mas se alegra, dê o seu melhor ali, para quando vir um outro líder, ele pegar um povo abençoado e continuar crescendo com seus frutos. E às vezes tem pessoas que se revoltam, sabe? Junta todo mundo, liga para os líderes, porque o pastor fez reunião e vai pôr a Maria no meu lugar no círculo de oração, vai pôr o João no lugar do Ministério do Louvor, no meu lugar, vai tirar a Lourdes da mocidade, vai pôr a Rita, porque a Rita nós não aceita,
porque a pastora está colocando a pessoa que estava dando trabalho e voltou, já está colocando lá no círculo de oração, nós não aceitamos, e aí fica todo mundo murmurando lá na sua igreja, deixando o espírito de Absalão, de destruição, de contenda reinar ali, sabe? E aí a casa de Deus perde, o reino de Deus perde. Se o seu pastor está fazendo, se ele direcionou outros cargos para alguém, se ele fez mudanças, concorde, aceite, porque Deus direciona a igreja para o anjo da igreja e pronto. Se eles errar amanhã, é Deus que vai tratar com eles. Se o seu pastor, a sua pastora errar amanhã, é Deus que vai tratar. Não somos nós. Observe, irmãos. Saul, Absalão, Davi, muitos homens da Bíblia que erraram, foram escolhidos por Deus. Foram escolhidos, Moisés foi escolhido por Deus, sabe? E mesmo assim todos erraram, mas Deus não rejeitou eles. Entende, irmãos? Então, a igreja precisa despertar sobre isso. A igreja precisa acordar sobre essa situação. Você que é membro de igreja, aceite os conselhos da igreja. Aceite as mudanças que Deus entrega para o seu pastor. Sabe? Não seja esse questionador. Esse período agora que eu estou fazendo esse vídeo, início de ano, sempre tem mudança nas igrejas e sempre tem contendas, descontentamento, pessoas que saem da igreja porque perdeu o cargo, porque tirou da congregação, porque mudou de congregação, porque fez isso, porque fez aquilo. Ah, eu vou sair da igreja porque tirou o líder das crianças, porque tirou minha líder de oração. Eu não concordo, sabe? Quando você está assim dentro da igreja, porque ainda você não está 100% alicerçado no reino de Deus. Ainda você está caminhando com parte do seu orgulho, do seu eu, do seu ego dentro da igreja. E se você quer ter uma vida, sabe, sincera diante de Deus, você precisa orar a Deus e abrir mão de todo o seu eu, de todos os seus egos, de todas as suas mazelas, e deixar Deus ser o centro de tudo na sua vida. Ser o centro de tudo. Tem muitas pessoas que é uma benção na igreja, abrem mão de muitas coisas, abrem mão da bebida, das drogas, da prostituição, do furto, das coisas do mundo, para servir a Deus, mas não tem coragem de abrir mão do orgulho. O orgulho, meu irmão, ele alimenta o espírito de Absalão. Porque uma pessoa orgulhosa, ele não aceita conselhos. Ele não aceita mudanças. Eu nasci assim, se não for do meu jeito eu não quero, se não for do meu jeito eu não concordo, e se eu não concordo, então é melhor eu não fazer, e fica perdendo as promessas do reino de Deus. Então mude. Se você levantou a sua mão, aceitou Jesus como Salvador, aceitou a sua chamada, se você entregou a sua vida para o reino de Deus, para o ministério, aceite o que Deus tem para a igreja. Aceite o que Deus tem para você. Obedeça, seja um bom filho fiel. Seja um filho obediente. Seja um filho de honra. Seja leal. Não permita que o espírito da deslealdade, da desonra, domine o seu coração e a sua mente. Não importa se você é juiz, advogado, é promotor, é policial, é empresário, é bem-sucedido, é professor de faculdade, se você faz faculdade ou não, se você é simples, se você... Não importa a sua posição humana diante dos homens. Se você está dentro da casa de Deus, você tem que honrar e obedecer à obra de Deus, à palavra de Deus e os líderes que Deus levantou. Não julgue dentro da igreja como você julgue na sua empresa, como você julga na sua casa. Não fale com seus pastores na igreja, como você trata seus filhos, os seus funcionários, os seus clientes, a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada lá fora. Mas honre os seus pastores, sabe? Está na hora da igreja voltar a honrar os pastores. Eu quero dizer algo para você aqui, ó, que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração agora. Sabe?
A igreja do Senhor não tem sido muito mais abençoada nesses últimos anos, porque muitos membros de igreja estão deixando de honrar os seus pastores, conforme a palavra de Deus diz. Esse negócio de, sabe, tem pastores que às vezes recebem pessoas lá na igreja dele que desonrou o pastor e fala, dá honra a quem merece honra. Sabe, pastores incentivador da desonra. Não seja assim. Não ouça esses conselhos, mas honre verdadeiramente. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar nossos pais, nossa mãe, e nós devemos honrar os nossos pastores, porque eles foram levantados por Deus para ser o nosso pai na fé. Então honre eles. Sabe? Se você não tem assim uma consideração nem de, sabe, pagar, vamos pôr assim, um suco para o seu pastor, mas não critique ele. Procure entender seus líderes. Procure se posicionar. Você já se colocou no lugar de um pastor? Você já se posicionou? Imagine você que é pai, que tem um ministério, que critica e acusa o seu pastor. Se você tem filhos, talvez você tenha um filho, você tem 2 filhos. Você vê a dificuldade que é de cuidar de 1 ou 2 filhos. Imagine um pastor que tem que cuidar de centenas de famílias. E ainda cuidar da sua casa, da sua saúde, da sua vida. Acordar cedo, de madrugada, orar por você. Acordar no meio da noite para ir lá separar uma situação, ou fazer uma oração de libertação numa casa, de aconselhar, de às vezes de buscar uma pessoa num lugar que nem a polícia quer ir buscar. Às vezes ir na casa de uma pessoa que está passando por dificuldade, que a polícia não pode ajudar porque a pessoa está possessa. Então, todo mundo ali esperando os pastores chegar. E às vezes a igreja não honra os pastores. A igreja precisa parar de ser uma igreja crítica, uma igreja, sabe, acusadora, que se posiciona contra os seus líderes. A igreja tem que se posicionar em favor da igreja. E se a igreja tem líderes, esses líderes devem ser ajudados, honrados. Eu quero convidar você a orar comigo pelos pastores do nosso Brasil. E eu quero convidar você, sabe, a enviar esses vídeos. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas. Se você conhece alguém que um dia saiu de uma igreja por algum outro motivo, envie esse vídeo. Peça para ela assistir esse vídeo, que Deus vai trabalhar e vai abençoar a vida dela. Vamos orar por todos os pastores. Poderoso Deus, Pai, eu oro pela nação brasileira, pelos pastores, ministros. Eu peço a Ti, Senhor, a sua misericórdia pela igreja. A igreja que tem perdido a noção, o discernimento do amor à obra, amor à honra aos pastores. Eu peço perdão a Ti, Senhor, pela igreja que tem se olhado os pastores como se fosse um empregado, que fosse um qualquer. A igreja que hoje não tem medido esforço, mas qualquer coisa tem criticado, se levantado contra os líderes na hora da mágoa, da raiva. Abandonaram os pastores porque eles erraram, pessoas que declararam amor aos pastores, mas quanto mais, no momento mais importante da vida dos pastores, às vezes numa crise familiar, na saúde financeira, muitos abandonaram para não poder ajudar. Tem misericórdia dessas pessoas que declaram amor ao seu reino, à igreja, mas quando são convocados para fazer a diferença, eles fogem da batalha. Tem misericórdia dessas pessoas, Deus, que têm levado contendas por causa da mágoa, do ódio. Meu Deus, que o Senhor tem misericórdia, ensina eles a perdoarem para serem perdoados. Pai, eu profetizo a bênção de uma maneira sobrenatural na vida da igreja, dos pastores. Visita todas as igrejas, Pai, que
estão passando por esse momento de turbulência, de crises, e abençoa eles. E que esse espírito de Absalão, de Jezabel, de contenda, de confusão, de brigas e traição saia do meio da igreja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, eu sou o pastor Isnaldo, Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, sabe? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, sabe? Envia nos grupos de pastores, faça um texto sobre o assunto desse tema, faça um comentário, algo que chamou a sua atenção, para que as pessoas assistam esse vídeo. Envie para os pastores. Pastor, se você puder, coloque para os seus membros assistir. Discute esse assunto. Faça dessa uma hora desse pequeno seminário aqui que eu estou falando. Faça dele um estudo na sua igreja. Tire alguma coisa daqui que vai ajudar a sua igreja. Mas não se cale. Membros, ame a sua igreja. Ame seus pastores. Avance e ajude. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo. Que Deus abençoe.